Conectados pela dor tem sido então o tema desse mês de setembro. Setembro está acabando e os desafios desse mês certamente se perpetuam. Nós conversamos aqui há um tempo atrás sobre esse desafio de evangelizar pessoas que estão passando pela crise, seja de que ordem for, da gente transmitir Cristo justamente nessa oportunidade, quando a pessoa com o coração talvez um pouco mais quebrado, mais sensível, ela está mais disponível para ouvir o Deus que intervém, o Deus que quer cuidar dela. E essa é uma rica oportunidade. A gente desafiou e tem desafiado a igreja a isso ser uma atitude nossa. A gente não esperar apenas que alguma coisa espetacular aconteça. Quem sabe a gente pode estar indo em direção a alguém no escritório, no trabalho, na família, e pelo menos uma vez por semana a gente se encontrar com essas pessoas para ler a palavra, para orar por elas e com elas, introduzindo assim a vida de Deus na vida dela, para ela conhecer a suficiência de Cristo, o poder dele e o amor dele através da sua vida. Quem sabe depois você pode convidá-la a participar do grupo pequeno que você faz parte, talvez chamá-la para um culto aqui na igreja ou numa igreja lá perto onde a pessoa mora. Mas é o tempo da gente usar essa chave. Por isso, a gente está desenvolvendo esse tema Conectados pela Dor. Ou seja, a maneira de Deus conectar o homem muitas vezes será pelo vale, pela dor. Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 3. Vamos ler esse texto. A história é a história de um homem paralítico que fica na porta do templo. Tem tanta possibilidade de conhecer, mas não conhece. Não conhece aquele que pode salvá-lo, o Salvador. Atos, capítulo 3. Nós vamos ler esse capítulo todo e vamos ainda passar um pouquinho para os primeiros versículos do capítulo 4. Diz assim então a narrativa do texto bíblico. Por favor, acompanhe. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Estão indo orar. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Preste atenção que esse homem pedia esmola. Essa era a maneira dele sobreviver, talvez. Versículo 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Agora ele entrou no templo. Talvez a primeira vez que esse homem de fato entra no templo para louvar, para adorar, para reconhecer Deus. Versículo 9. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acometera. Versículo 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus,
a quem vós traíste e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca dos profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta, essa alma será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias que estão acontecendo agora. Vós sois os filhos dos profetas, e também sois os filhos da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo Jesus, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo, os saduceus, ressentidos por ensinarem eles ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens convertidos a quase 5.000. Amém. Vamos orar. Por misericórdia e graça, Deus, só por isso eu peço que o Senhor me use. Teu povo está aqui e tem as suas próprias necessidades, que o Senhor as conhece. E o Senhor também pode, através da tua palavra e desse culto, despertar, aquecer, fortalecer, amparar. O Senhor pode trazer até cura. Por isso eu te peço, ó Deus, que o Senhor faça a tua boa obra e que eu não seja o empecilho, o problema, que o Senhor também me use. Que todos nós glorifiquemos o teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. A história é daquelas histórias assim que marcam a vida da gente. Eu estou falando dessa história, mas ela tem uma ligação com o meu coração muito forte. Há um tempo atrás, quando eu era pastor de jovens lá na Igreja Presbiteriana da Madalena, nós fizemos uma temporada de acampamento e ao final da temporada nós fomos com aquela mesma equipe até Quebrangulo, uma cidade do interior que não tinha nenhuma igreja evangélica. E nós fomos com aquele grupo de jovens e adolescentes plantar uma igreja. Nós passamos lá cerca de 10 dias. E quando chegamos lá, o primeiro dia que nós montamos o palco para fazer um culto ao ar livre, nesse primeiro dia, nesse primeiro culto, choveu bastante. E no que choveu, uma das pessoas que estava com o microfone na mão levou um choque daqueles que pode matar. Nós
paramos tudo, desistimos de fazer o culto. É claro que ninguém viria, e é claro também que a gente estava correndo risco de morte. Desistimos e voltamos para o colégio onde estávamos hospedados, instalados, com a seguinte questão: Deus, o Senhor não quer que esse povo seja salvo? Porque quem manda a chuva é o Senhor. Quem mandou a gente para cá foi o Senhor. Está havendo algum problema. A gente não está entendendo o que é que o Senhor está querendo. Por favor, nos ensine. Nós chamamos toda a liderança daqueles jovens e resolvemos durante aquela noite fazer uma vigília. E fizemos um jejum e uma vigília dizendo a Deus: como tu queres, Senhor, que nós façamos a tua obra aqui? Qual a maneira do Senhor fazer essa obra aqui? Durante aquela noite, esse texto foi o texto que Deus usou para falar conosco sobre qual era a estratégia. E até hoje, isso tem mexido muito com o meu coração. Não só o que Deus fez em Quebrangulo, mas também o que Deus fez nesse texto. Você vê homens muito simples, pobres, indoutos, incapazes, que falam a verdade. Nós não temos prata, nem temos ouro. Nós não temos significância social, nem relevância. Nós não temos competência, não temos estrela nenhuma, não temos nada. E esses homens, mesmo não tendo nada, eles fazem o seguinte: eles dizem para aquele pedinte, aquele esmolando: olha para nós. Isso foi a primeira coisa que Deus falou para nós naquela vigília. Nós não devemos montar um palco, pelo menos não lá em Quebrangulo. O que nós devemos é ir de casa em casa com a seguinte perspectiva para o povo de Quebrangulo: olha para nós. Olha. E aquele homem, diz o texto que a gente acabou de ler, que ele fitou os olhos atentamente para esses dois apóstolos, Pedro e João. Ele estava esperando esmola, mas não tinha esmola. O que tinha era Jesus. Jesus era tão vivo na vida de Pedro e João naquele momento, e certamente depois também, que olhando para eles, daria para ver Jesus. E esse texto então apresenta para a gente a seguinte, pelo menos para mim, o seguinte ensino: a nossa competência, a nossa riqueza, as nossas estratégias, os nossos recursos, não substituem, não promovem, não fortalecem as virtudes de Cristo, o poder de Cristo, a vida de Cristo. A vida de Cristo se estabelece na nossa simplicidade, na nossa mediocridade, na nossa incapacidade. Deus sabe fazer-se sobressair através daquilo que nós não somos, porque naquilo que somos, muitas vezes quem aparece somos nós. E se eu e você saíssemos ao mundo na seguinte perspectiva: o que precisa ser visto em nós é Cristo. Não, o que precisa ser visto em nós não é o nosso diploma, não são os nossos recursos. Talvez a gente olhe para um mundo carente, talvez a gente olhe para um pedinte, talvez a gente olhe para as pessoas que estão em situação de risco, de miséria, e a gente pense: o que mais precisam é de recursos. O que mais precisam é que de alguma maneira eu seja generoso. Mas eu preciso dizer para você que a generosidade humana, mesmo a generosidade da igreja, mesmo a generosidade dos irmãos, muitas vezes mantém as pessoas num estado de miséria do mesmo nível. Aquele homem estava ali há anos na porta do templo, sem conhecer o Deus do templo, sem conhecer a história da salvação, sem conhecer o Redentor.
A sua dor não passaria com os artifícios, os mecanismos humanos, jamais passaria. A sua dor se perpetuaria. E existe uma percepção tão equivocada no nosso coração, de que de alguma maneira os nossos recursos conseguem pelo menos aliviar a dor. Isso é tão verdade no mundo hedonista que a gente vive, que a gente pensa que quando a gente está passando por uma crise, uma luta, uma dor mais profunda, a gente pensa assim: se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, talvez eu tivesse vivendo um pouco melhor. Nós pensamos, estou falando nós igreja evangélica, pensamos muitas vezes igual ao mundo. Se eu tivesse ganhando um salário um pouco melhor, se eu tivesse com condições de estar num outro apartamento, numa outra casa, se eu tivesse condições de organizar essas finanças, de pagar aquelas dívidas, se eu tivesse condição de... E essa perspectiva é a perspectiva desse esmolando. Ninguém vai resolver o meu problema, então por favor me dê uma esmola. Por favor, me dê alguma coisa que me faça pelo menos sentir-me bem. Afinal de contas, eu estou aqui na dor. Eu estou aqui na situação terrível. Muita gente que fala sobre missão integral dentro da América Latina, normalmente fala na missão integral numa perspectiva de pobreza. Tanto a África como a América Latina são reconhecidos mundialmente pela sua pobreza, pelo estado de miséria. E nós evangélicos do Brasil, quando aprendemos que a missão de Deus é para restaurar o homem inteiro, o seu corpo, a sua saúde mental, a sua saúde do corpo, mas também as suas competências, haverá para aqueles que se convertem um crescimento integral. Quando nós nos deparamos com isso, vindos lá da Europa, de concílios que eles fizeram, de entendimentos que começaram a nortear a nossa teologia, quando isso aconteceu aqui, especialmente no Brasil, mas também em alguns países da América do Sul, isso tudo foi transportado para o pobre. E então pensamos de alguma maneira assim, que a igreja, ela é o recurso de Deus para aliviar a pobreza. Essa é uma das estratégias mais demoníacas para perverter a igreja. Porque pessoas que assim pensam, acham que o seu bolso, o seu ganho lá, o seu salário, é que vão honrar a Deus, não a sua fé, não a sua intrepidez, não o seu amor a Deus, não o seu coração cheio de Cristo, não a vida de Deus, mas o seu bolso, a sua competência. Essa é uma maneira demoníaca de tirar de nós a vida de Deus e a gente começar a correr atrás do mercado a fim de ter recursos para dar aos pobres ou para dar aos necessitados, como se isso substituísse a vida no espírito. E de fato, não substitui. O lindo nesse texto é que Pedro e João, eles não têm a mínima dificuldade de, sendo aos olhos humanos completos incompetentes, dizer: olha para nós, a gente está cheio de Deus, a gente tem Deus sobrando que pode ser dado a você. A gente tem um coração cheio do Espírito que pode transbordar, abençoando a sua alma, abençoando o seu coração, abençoando o seu corpo. Olha para nós. Eu penso, irmãos,
que essa é a estratégia de Deus ainda hoje no mundo. Nada vai substituir você para as pessoas que você conhece. Existe uma frase que tem sido tão dita, de que a Bíblia que o mundo lê é a vida do crente. Eu não gosto muito de usar esses tipos de jargões ou essas frases de efeito, porque para mim empobrece o conteúdo. Mas eu queria que você entendesse que quando Cristo foi até a cruz e pagou o preço vicário, salvando a sua vida, Ele deu a vida para você, a vida eterna, a vida no Espírito, a vida abundante, a vida de Deus. Zoe, é você agora. Deus habita em você pelo Espírito, e quando você passa pelas ruas, quando você passa pela história, quando você passa pelas pessoas, é Deus passando na terra por seu intermédio. O canal visível de Deus hoje é você. Não é o culto que a gente faz no domingo, quando a gente convida alguém para vir para o culto, e a gente pode convidar, não tem problema nenhum mais. É você dizendo, pelo menos dizendo no seu coração: olha para a minha vida, olha para mim. Eu não sou o mais ilustre, eu não sou o mais competente, eu não sou o laureado, eu não sou, mas eu tenho Deus, e isso me basta. Eu tenho Deus, e isso me enche. Estamos assim, irmãos? Nós estamos assim, nós nos sentimos assim, cheios de Deus, tomados da plenitude do amor de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 3, Paulo faz uma oração dizendo assim, que a igreja passe a conhecer as dimensões do amor de Deus, para que seja tomada de toda a plenitude de Deus. Portanto, na perspectiva teológica de Paulo, a maneira pela qual eu e você somos tomados da plenitude de Deus, não é nem tanto nos nossos esforços ascéticos, nem no nosso processo de disciplinas pessoais, espirituais, mas é sobretudo à medida que nós estamos olhando para Cristo, estamos fitos com os olhos na cruz, olhando para o amor revelado de Deus por nós. Aquilo que mais enche o cristão de vida em Deus é se sentir amado por Deus. E aquilo que tira os nossos olhos de Deus, normalmente são as circunstâncias adversas. E me parece, irmãos, que nós como igreja, nós cristãos é que somos os aleijados. Porque nós estamos precisando de que alguém chegue para nós e diga: olha para nós, a fim de que você olhe de novo para Deus. Porque o que enche e abastece a sua vida não é dinheiro, não é recurso, não é competência. O que enche e abastece o seu coração, a sua alma, é Cristo, é a vida de Deus. E o que faz o nosso coração cheio dessa vida é conhecermos o seu amor profundamente dentro de nós. Profundamente. É isso que faz a gente ser tomado de toda a plenitude de Deus. É admirar aquela cruz, é ver aquela obra sendo feita no seu lugar e no lugar de mais ninguém. Mas a segunda coisa que acontece é que os discípulos entram para adorar, o homem que fora curado entra também. E o pessoal que está no templo começa a se admirar, aquela multidão fica assim, e de repente está todo mundo querendo ouvir. E Pedro tem uma coisa para dizer. E o que Pedro tem para dizer é difícil de ouvir. Pedro diz assim: vocês mataram Jesus. A culpa é de vocês. Não culpem os romanos, não culpem Pôncio Pilatos, a culpa é de vocês. E vocês sabem que ele era o Cristo, porque está revelado nos profetas.
Vocês sabem, porque vocês são filhos da aliança, porque vocês são filhos da promessa. O discurso de Pedro é daquele tipo de discurso carapuça, aquele discurso que encaixa na cabeça dizendo: é você, mais ninguém, é você. Acontece que estão todos atordoados por causa da vida de Deus. O milagre agora só é pretexto para que se conheça um amor sublime de Deus. E quando aquela multidão começa a reconhecer que eles tinham matado o autor da vida, pessoalmente reconhecer que tinham matado Jesus, Pedro lhes oferece a salvação que está em Cristo. Portanto, o milagre foi apenas uma oportunidade. Aquela dor, o sofrimento que jazia naquele homem era apenas um gatilho para anunciar a Cristo para milhares de pessoas. E as pessoas começaram a se converter, subindo o número de convertidos naquele dia para 5.000 homens. A quantidade imensa de gente que está se convertendo por causa disso. Mas quando aquela multidão está olhando atentamente para os discípulos, para os apóstolos, então Pedro diz para eles assim: por que é que vocês estão olhando para nós? Reparou? No primeiro momento eles dizem: olha para nós. Mas na hora da mensagem ele diz: por que estão olhando para nós? A gente chamou a atenção para você olhar para nós, para você conseguir olhar para Cristo, não ficar olhando para nós como se a gente fosse alguma coisa. Talvez esse seja o ponto em que muitas vezes nós também nos perdemos. É que quando começamos a, de alguma maneira, a agir biblicamente, crescer espiritualmente, amadurecer, quando a gente consegue pregar o Evangelho, alguém é convertido e nós somos o canal de Deus para isso, de repente a gente acha que a história está em nós e não na cruz, e a gente se acha merecedor de aplauso. E eu vou dizer que esse é o segundo ponto onde a igreja cristã, a igreja evangélica, tem perdido a sua capacidade de salgar a terra. É justamente nessa medida. É que quando o mundo está olhando para nós, quando o nosso vizinho está olhando para nós, pensando assim: rapaz, esse cara tem um negócio diferente, esse negócio, eu preciso desse negócio, o que é que você tem de diferente? Você se apresenta em vez de apresentar Cristo. Você fala das suas competências, você fala das suas histórias, você fala do que você é, você não apresenta Cristo. A igreja está cheia disso. Igrejas e mais igrejas, igrejas e mais igrejas, cujo o pastor é que é a estrela do palco. O louvor é a estrela do palco. E assim vai, ou seja, cheia de eventos, cheia de relevâncias, mas na verdade para revelar-se a si mesma e não para revelar Jesus. Não para mostrar Jesus. Porque se a gente tem alguma coisa para dizer para o mundo, não é a nosso respeito, é a respeito do Deus que vive em nós. Paulo descreve isso de uma maneira linda, é uma metáfora tão bela. Ele diz que esse tesouro está em vasos de barro. Ou seja, se eu e você somos o vaso de barro, quando alguém ficar, como assim, olhando para nós, é a hora de quebrar o vaso para que a riqueza, o tesouro se torne aparente. E eu acho linda a maneira como esses apóstolos fazem, porque eles não têm nenhum pudor. Eles falam: estão errados, estão olhando para a pessoa errada, precisa olhar para Jesus, não para nós, que a gente não tem nada para acrescentar na vida de seu ninguém. Eugene Peterson escreveu um livro que tem sido assim uma marca divisória na minha consciência pastoral. O nome do livro é Pastor Desnecessário. O fato é que o pastor só precisa ser um sinal de Cristo na terra. O pastor não precisa aparecer, nem precisa ser relevante, nem precisa estar fazendo absolutamente nada, desde que o povo de Deus, olhando para o pastor, veja Cristo. Só isso é desnecessário. É uma figura usada por Deus para que a igreja continue olhando para Cristo, não olhando para o pastor.
Mas eu posso dizer, irmãos, com toda certeza no meu coração, que você é sacerdote de Deus na terra. Você é um reino de sacerdote de Deus sobre a terra. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você é que o pastor da sua casa é você. O que eu estou dizendo é que o pastor no escritório onde você trabalha é você. O que eu estou dizendo é que o pastor naquele ônibus que você pega é você. O pastor no trânsito é você. O pastor onde estiver nessa sociedade, onde você estiver, é você. E eu e você somos essa figura, num certo sentido, desnecessária, porque em nós morrendo ou mudando, somos facilmente substituídos por Deus, usando outra pessoa para revelar Cristo. Somente revelar Cristo. Então está lá. Por que é que vocês estão olhando para nós? Os apóstolos estão dizendo: para de olhar para nós. Quem fez a obra por vocês foi Cristo. Quem é capaz de curar é Cristo. Quem é capaz de salvar é Cristo. O Salvador é Cristo, não nós. Eu tive um módulo lá em São Paulo, estratégias missionais para a igreja. De repente, um aluno da sala, todos os pastores lá, sei lá com quantos anos de ministério cada um, e então um aluno da sala falou assim: é porque eu quero que a minha igreja seja relevante. Eu fiquei pensando naquele negócio, só com os meus botões, não falei nada na sala. De noite, quando já tinha me retirado, quando estava só, eu fui orar sobre aquilo e falei assim: Deus, só no meu coração, será que eu tenho esse tipo de vontade igual aquele pastor? Mas Pai, se eu tiver, por favor, tira de mim. Eu queria dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu amo vocês. Uma das coisas que eu mais gosto é estar na igreja. Eu amo de coração estar na igreja, servir a Deus, abraçar vocês, estar com vocês. Mas sinceramente eu não quero a igreja das graças relevante. Sabe o que eu quero? O desejo, e disse isso para Deus naquele quarto: crentes, sal da terra, luz do mundo, não que fazem movimentos evangélicos, mas que se posicionam fielmente diante de Deus lá fora. Não que a gente faça alguma coisa que eleve a bandeira da igreja das graças, mas que a gente seja onde a gente estiver, cada um no seu lugar, sendo de fato a visibilidade de Deus na terra. E eu disse para Deus naquela oração: Deus, não uma igreja relevante, mas homens e mulheres relevantes, homens e mulheres de fato piedosos, homens e mulheres maduros, apegados à palavra, cheios do Espírito, homens e mulheres que tenham fogo no coração e digam para Deus: eis-me aqui, Senhor, nem que seja para ser morto, eis-me aqui. Homens e mulheres lá fora, onde estiverem plantados, sendo sinal e evidência do reino de Deus, a presença espiritual de Cristo na terra, através de pessoas de carne e osso, como eu e você. Foi isso que eles fizeram. Eles fizeram. Agora que vocês estão tudo olhando para a gente, para de olhar para a gente, porque vocês precisavam só olhar para Cristo. Ele é quem é a estrela desse negócio. Acontece que as autoridades judaicas, você tem que lembrar que eles estão no templo judaico. As autoridades, quando viram aquela multidão e viram aquele negócio, eles ficaram enciumados. E veja, a perseguição não está vindo de fora, mas está vindo de dentro. E quando aquelas autoridades ficaram enciumadas, elas prenderam os apóstolos.
E o texto mostra isso de uma maneira assim tão poderosa para resgatar o nosso coração. Porque o texto diz assim: eles foram presos, mas o povo se convertia. É quase como se o Espírito Santo, que é o autor do texto, estivesse dizendo para mim e para você: preste atenção no que Deus está fazendo. Mesmo quando eu e você somos colocados numa posição de humilhação, afinal de contas nós não estamos dizendo olha para nós, para que as pessoas olhem para nós e fiquem aplaudindo, mas olhem para nós para olhar para Jesus. E quando as pessoas estão olhando para Jesus, de repente eu e você podemos ser simplesmente presos. O texto então está mostrando de uma maneira tão bonita, tão poderosa, a relevância da obra de Deus na terra, de quanto Deus age por meio daqueles que se entregam. A continuação dessa história é belíssima. Esses irmãos são libertos pelo poder de Deus, mas bem que eles poderiam ser mortos. Pouca diferença fazia, afinal de contas, o autor e consumador da vida deles, a vida que eles viviam não era mais a vida de si mesmo, mas era a vida de Cristo. Esse Cristo tinha sido morto há poucos dias, há poucos momentos, e agora eles estão cheios de euforia, dizendo: eu morro por Ele, eu amo até o fim, portanto eu estou pronto para morrer por eles. Então eles vão com júbilo para a prisão, e lá eles dão testemunho fiel de que eles são de Cristo. E o texto revela para nós a beleza disso, porque uma multidão está se convertendo, porque Cristo foi revelado. Igreja, eu e você, o que estamos fazendo, irmãos? Estamos substituindo os nossos títulos, os nossos recursos, os nossos discursos. Estamos substituindo essas coisas pela presença de Deus na nossa vida. Eu tenho que atender alguém no meu gabinete. De repente a secretária disse para mim: é fulano. Eu falo assim: mas eu não lembro quem é fulano. Aí a secretária fala: eu acho que você não conhece. Dá um gelo na minha barriga. Eu falo: ai meu Deus, o que será? Falou alguma coisa para você? O que é que queria? Não falou não, só disse que queria conversar com você. Ai meu Deus, que é isso? Sabe o que eu faço, irmão? Aquele meu cantinho ali, lá no meu gabinete, eu curvo minha cabeça e falo: Deus me capacite. Eu não tenho a mínima ideia nem de quem vem, quanto mais o que dizer, e se é que é para eu dizer alguma coisa, por favor, põe guarda na minha boca, ilumina a minha cabeça, me dá tino e põe a tua palavra como norte na minha alma, Senhor. Por favor, me ajuda. Estou contando isso porque talvez essa seja a maneira que Deus queira que nós trabalhemos. Temos títulos, temos competência, nós estudamos, nós somos profissionais, nós somos isso, somos aquilo outro, mas irmãos, Deus quer se revelar. E a maneira dele se revelar é eu e você sentindo esse frio na barriga e dizendo assim: eu não sei não, Deus. Eu não sei não. Mas vou lhe dizer uma coisa. Quando vem alguém que eu já conheço, fala: é cicrano que está vindo para o gabinete, eu sinto a mesma coisa, mesmo sabendo qual é o assunto, e falo a mesma coisa para Deus: por favor, Senhor, me capacite. Sabe, irmãos, quando a gente está preparando o sermão, está estudando o texto, está orando, sabe o que a gente está dizendo para Deus? Deus, eu não tenho a mínima ideia do que é que vai se passar nas cabeças, nem do que se passou durante a semana, nem o que vai levar essas pessoas que forem para a igreja. A gente não tem a mínima ideia. Então, Senhor, o que é que a gente vai ter para apresentar? O que é que a gente vai ter para entregar? O quê?
Eu quero dizer para você, irmão, que esse esvaziamento para que Cristo se revele é a essência da missão. Ronaldo Lidório tem dito vez após vez, a principal missão da igreja é morrer. Cada um de nós morrer para si mesmo e deixar Cristo viver em nós. Eu concluo esse texto pensando, como eu posso ser desafiado por esse texto? Como esse texto pode falar para o meu coração alguma coisa realmente essencial? E o que Deus pelo menos tem dito para mim é: filho, se humilhe. Filho, dependa de mim. Ao mesmo tempo seja ousado. Ao mesmo tempo vá ao encontro daquilo que precisa ir ao encontro. Mas se humilhe, dependa de mim. Ser ousado, mas humildemente ser ousado. Está disponível para Deus para qualquer coisa, mas ao mesmo tempo deixando Ele fazer através de nós. Por isso, naquela viagem missionária que eu lhe falei no começo, foi um dos momentos mais impactantes na minha vida pastoral. O que aconteceu nos próximos 2 dias foi que de repente, antes das 6 horas da manhã, havia uma multidão de pessoas no portão da escola querendo entrar para participar do culto, que só seria às 9 horas da manhã, o culto da equipe. Não era o culto que a gente estava convidando a comunidade para participar. E eu quero dizer para você, irmão, a gente não estava dando donativo nenhum, feira nenhuma, nem fubá a gente estava dando. Ou seja, não tinha nada. Mas de repente, Deus visitou aquele lugar de uma maneira tal, ao final daquele tempo, nós tínhamos 350 pessoas convertidas. Nós deixamos um obreiro lá para continuar a plantação daquela igreja. Eu quero dizer para você que quando eu e você simplesmente ousamos depender de Deus e deixamos Deus agir, alguma cura milagrosa, alguma intervenção divina, algum sinal da sua graça, algum poder do alto desce sobre nós. E isso restaura a terra, isso abençoa a terra. Que tal eu e você dizer: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, e me usa, me dá intrepidez, me dá ousadia, para poder revelar Cristo com todo o meu ser, para eu abrir minha boca e falar do Evangelho que eu conheço, do poder de Deus que eu conheço. Mesmo que às vezes eu tenha que dizer que a pessoa está pecando, ou mesmo que às vezes eu tenha que abraçar o andrajoso, e mesmo que às vezes eu tenha que feder, pouco importa, e se eu for preso, pouco importa, ele precisa ser revelado ao mundo, essa intrepidez e ao mesmo tempo essa humildade. Vamos orar, irmãos. Queria convidar você para essa oração, essa disposição de alma, dizendo: Deus, por favor, me encha, dê-me essa intrepidez, mas dê-me também a tua suficiência, me faz mais humilde, Senhor, me ajuda a ser mais humilde, Senhor. Se isso você tem ouvido de Deus, se o Espírito tem falado a você, eu queria convidar você, irmão, fique de pé, vamos orar juntos aqui, dizendo: ó Deus, inunda o nosso ser. Se você pode dizer isso, se você quer dizer isso, e se Deus tem dito a você: encha-se, viva mais plenamente o meu amor. Então, por favor, irmão, fique de pé para a gente orar junto agora. Ó Deus, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, uns confiam nos títulos, outros confiam na sagacidade, outros confiam no treinamento,
mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Nós creremos um pouco mais, nós nos dobraremos um pouco mais, nós diremos ao Senhor: reina sobre nós, faz a tua vontade na nossa casa, faz a tua vontade no nosso trabalho. Deus, não estamos precisando de outra coisa senão do Senhor. E como aquele homem que estava na porta do templo, nós nos sentimos hoje na porta do templo, para dizer ao Senhor: nós queremos entrar e adorar o Senhor na beleza da tua santidade, e dizer ao Senhor: enche-nos com o teu Espírito e aviva a tua obra, avivando o nosso ser. Deus, faz isso, Senhor, porque tu conheces no íntimo. O Senhor sabe como precisamos conhecer o teu amor, conhecer o poder da tua ressurreição. Precisamos ser achados em Cristo. Por isso eu te peço, inunda a nossa alma pelo teu Espírito. Traz aquela saudade do Senhor, traz aquele apego e aconchego com a tua palavra. Vem, Senhor Deus, e nos aquece para a tua glória, no nome de Jesus.